mediunidade, sempre um tema bastante instigante, que a gente se pergunta muito, se questiona muito, sempre haverá dúvidas, né? Por mais que a gente busque informações, ainda assim, a gente sempre está suscetível a ter muitas dúvidas, né? Então, o que seria a mediunidade? Será que eu tenho? Será que eu sou médium? Coisas estranhas que acontecem comigo, será que é mediunidade? O que é realmente? Será que é uma doença? Tem tratamento? O tal desenvolvimento mediúnico que muitas casas falam, né? O que é? Quem pode fazer? E como lidar com aquelas sensações que de vez em quando nós temos, que popularmente a gente fala de encosto, né? A gente usa às vezes esses termos, né? Como que se pratica a mediunidade? Eu posso deixar de ver espíritos? Porque eu sinto medo da mediunidade muitas vezes. E a obsessão? O que será que seria? Será que ela oferece perigo para a gente? Todos esses questionamentos, quem tem a sensibilidade mais apurada sempre vai se fazer. E todas essas perguntas a gente pode achar respostas no Livro dos Médiuns. É uma das 5 obras básicas do Allan Kardec, da codificação, e que nos traz lá um guia, como se fosse um manual para o médium. Mas é um guia com busca de entendimento. Ele não te impõe regras. E a gente vai ver, no final das contas, que a mediunidade, ela não se pratica só dentro de uma casa espírita. E que muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco errada da mediunidade, porque a gente associa ela a alguns fenômenos que antigamente eram notórios e que chamavam muito atenção, né? Mas se a gente parar para pensar na história da humanidade, sempre que se teve que trazer à tona algo importante para a evolução do homem, aconteceram coisas que nos chamaram muita atenção. E isso nos faz voltar a nossa atenção àquilo para buscar o entendimento. Jesus, quando veio, ele falava por parábolas, que era a maneira que ele fazia as pessoas entenderem a linguagem dele, chocando com algumas coisas que ele evidenciava. E isso fazia o ser humano pensar. Então, essa nossa sensibilidade de alguns fatos que nos acontecem, nos instiga a buscar o entendimento do que está acontecendo conosco. Então, todas essas perguntas mais técnicas, a gente vai encontrar as informações nesse livro, mas existem obras complementares também, de uma leveza maior, que nos trazem situações do dia a dia para o nosso melhor entendimento também. O que seria a mediunidade segundo Kardec, então? Todo aquele que sente em algum grau ou qualquer a influência dos espíritos, por esse fato é médium. E não é só a influência dos espíritos desencarnados. Nós, enquanto espíritos encarnados, nos influenciamos um ao outro. Existe uma prática bem simples da mediunidade, que depois eu vou citar os tipos. Por exemplo, o pressentimento. O pressentimento é um tipo de mediunidade. Aquela mãe que pressente que um filho está em perigo, ela está praticando a mediunidade. Hoje, nós aqui reunidos falando sobre esse assunto, nós estamos praticando a mediunidade também, porque nós estamos recebendo os benefícios e as intuições dos nossos irmãos espirituais aqui dentro dessa casa. A tua vontade de vir aqui buscar o conhecimento, uma palavra de conforto, não deixa de ser uma intuição do teu anjo da guarda, que isso te faz bem. Isso é uma mediunidade também. E ela pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Não há necessidade de a gente ter medo ou de rejeitá-la. Se a gente souber
buscar esse autoconhecimento e esse entendimento da mediunidade, ela só traz benefícios, primeiramente para nós e depois para os irmãos que nos cercam, porque ela cria um entendimento da nossa posição aqui, da nossa missão aqui. E até porque, quando nós estamos do outro lado, nós escolhemos algumas missões aqui. Talvez a gente não se recorde, mas quando a gente chega aqui e entende que é um pouquinho mais difícil do que a gente imaginava, às vezes a gente tenta rejeitar isso. Então, o maior estudioso que codificou, porque a mediunidade ela faz parte da humanidade, mas que trouxe essa codificação foi Allan Kardec. E segundo ele, a mediunidade é uma faculdade orgânica. Todos nós temos em algum grau, ou seja, é inerente à nossa vontade. O nosso corpo físico, ele vem com essa faculdade. O que nós faremos com essa faculdade, aí sim é uma escolha nossa. Não escolhe credo, raça, condição social, ela é divina e universal, capaz de produzir o fenômeno da atração magnética. É como um ímã que consegue captar o campo energético de outra pessoa, desencarnada ou encarnada. Diferente do que algumas pessoas acham e classificam como um karma, uma punição, a mediunidade ela deve ser encarada como uma oportunidade divina, porque a gente vai dar ouvidos aos nossos irmãos que precisam de ajuda. E mais uma vez, não só irmãos desencarnados, irmãos encarnados também. Ela aperfeiçoa a moral do médium, estimula ele a aplicar essa faculdade ao serviço do bem. Então isso se converte a uma luz para si e para todos que estão à sua volta. E olha só que interessante, aprendendo a absorver as boas influências e neutralizar as más influências. Extremamente importante para nós, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse equilíbrio, esse autoconhecimento dessa mediunidade pode te trazer esse benefício dessa neutralização daquilo que é mal. Não é que você não vai tomar conhecimento das coisas más, mas você vai aprender a administrá-las de uma maneira que não te agrida tanto. Então eu trouxe algumas informações um pouquinho mais técnicas dos tipos de mediunidades. E eu vou ler para vocês, para ver se vocês se identificam com alguma, e se isso traz algum benefício ou que te instigue a procurar esse autoconhecimento. Médiuns mecânicos. Tipo de mediunidade capaz de fazer com que os espíritos se manifestem através de objetos. Isso é característico deste fenômeno, que é o médium que não sabe o que está escrevendo, por exemplo. Está com a caneta na mão, está fazendo todo o processo de psicografia, mas ele não sabe o que ele está escrevendo. É um processo que é feito inconscientemente. Médium intuitivo, transmissão de pensamentos entre o espírito e o médium. Ocorre com a alma do encarnado. O espírito não toma a mão do médium para a escrita, apenas age por meio da intuição. O médium não sente nenhuma influência do espírito. Ele apenas tem a consciência do que faz, embora não seja o seu próprio pensamento. Ele transcreve o que ele está sendo intuído. Os médiuns semimecânicos é um tipo de médium comum. Esse tipo de mediunidade acontece quando a escrita do médium independe da vontade. O médium semimecânico sente a impulsão dada à mão, ao mesmo tempo tem a consciência do que está escrevendo. Ele está filtrando. Isso é extremamente importante, né?
porque há situações em que a intuição que vem são palavras extremamente agressivas, ele pode filtrar isso. Médiuns inspirados. Esses médiuns são uma mistura de médium intuitivo e semi-mecânico. É difícil distinguir se os pensamentos são próprios ou do que é sugerido pelos desencarnados. Pode-se colocar também nessa categoria os médiuns que são dotados da inteligência diferenciada. Eles têm relâmpagos de lucidez que os fazem compreender situações do presente e até do futuro. Se encaixam nisso os gênios, artistas, acadêmicos, que são inspirados a realizarem as suas obras. Aquela famosa frase que a gente diz, veio com aquela missão, né? E os médiuns de pressentimentos. Algumas pessoas possuem esse tipo de mediunidade, elas conseguem visualizar quais as consequências dos acontecimentos. Ela é um fato também das comunicações ocultas, eles são uma variedade dos médiuns inspirados, aqueles pressentimentos que a gente recebe, ou até mesmo se alguém que a gente conhece está em perigo, por exemplo, está sentindo essa necessidade da ajuda, essa mensagem nos é enviada pela conexão que temos, como um imã, como a gente falou aqui. Então, se é uma faculdade orgânica, nesse sentido, nós somos preparados organicamente no mundo espiritual, para que essas funções elas venham mais latentes relacionadas à mediunidade. Quando a gente escolhe lá a nossa composição orgânica do outro lado, esses sentidos aos quais você vai trabalhar, eles serão mais aguçados para captar essas energias, para sintonizar com esse mundo espiritual, de acordo com a faculdade que você irá desempenhar. Pode ser vidência, pode ser a psicografia, a audiência, e tem uma outra infinidade de mediunidades que você vai desmembrando e você vai se encaixando, inclusive os sonhos, no dia a dia. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele cita inúmeros exemplos de médiuns que recebem esse apoio vibratório para que eles possam desempenhar o seu papel. Veio organicamente preparado e vai ter uma equipe para ajudar ele no desempenho das funções. A mediunidade ostensiva não é uma imposição, é um convite para a gente corrigir débitos do passado. Portanto, aqueles médiuns que têm um pouquinho de vaidade, há alguns que citam que quanto maior o débito, maior a mediunidade, para o desempenho que terá que fazer aqui. E eu posso dizer não à mediunidade? Posso, eu tenho livre-arbítrio. Porém, como você escolheu essa faculdade e o teu corpo foi trabalhado para isso organicamente, terá consequências, né? No livro do Chico Xavier, Perguntas e Respostas, ele faz a seguinte pergunta: mas o que faremos com essa energia represada? Eu tenho um potencial para desempenhar determinado papel, mas eu não desempenho. Eu fico com isso para mim. Eu vim com essa possibilidade de ajudar o próximo e eu retenho tudo isso. Vai gerar um desequilíbrio. Porque o excesso dessa sensibilidade que você possui, você vai estar frequentemente conectado com esse desequilíbrio que você desenvolve também. É uma troca de energia. E a gente pode, às vezes, criar um complicador maior ainda para a vida da gente. E isso é o que normalmente alguns médiuns têm dificuldade de entender. Por quê? Porque a finalidade da mediunidade é servir. É servir ao próximo, é ajudar. Você veio com esse objetivo, assumiu essa tarefa para ajudar a si mesmo e ao próximo. E você represa tudo isso. De alguma maneira, isso vai te trazer um transtorno.
E algumas pessoas costumam associar isso, eu tô obsediado. Eu preciso tomar um passe. Achando que tomar um passe vai resolver esse problema. Você tá com uma máquina ali, latente para trabalhar. Ela quer trabalhar. E você não vai trabalhar. E trabalhar no sentido de, como a gente falou anteriormente, não há necessidade de você entrar numa casa espírita fazer isso. Essa tua mediunidade, ela pode ser revertida em outras ações, aconselhando pessoas que precisem de uma palavra amiga, prece pelos doentes, voluntariado. Tem tantas coisas que a gente pode praticar aí fora e colocar essa energia a favor do bem, não represá-la. Organicamente você vai se equilibrar e espiritualmente mais ainda. E muitas vezes, hoje tá quente, né? Mas aqueles dias frios pra caramba, sofazinho, cobertorzinho, a TV, um filme. Ali tá aquele irmãozinho dizendo, não vai, não vai. Porque se você for, eu vou te perder. E eu preciso de ti para me alimentar. Então, é um benefício, não é uma punição. Nós temos que entender isso. É uma grande oportunidade em nossas vidas, que nós temos que abraçar e utilizar a nosso favor. Sabe-se lá quando a gente terá uma nova oportunidade. Porque a gente sabe que a gente não pediu, a gente implorou para voltar. Deixa eu voltar, deixa eu resolver minhas pendências. É assim, agora a gente tem o esquecimento, tem o vitimismo. Mas lá do outro lado, onde nos é apresentado toda a nossa trajetória, é diferente, né? E a gente está falando isso, nós, afegão médio, tá? A gente está falando dos missionários. Esses realmente têm o entendimento da missão. E tem uma equipe grandiosa ajudando eles. A mediunidade está relacionada com a elevação do espírito? Não. Eu vou citar um exemplo aqui, mas eu não quero que vocês me entendam mal. Eu não estou criticando a atividade da pessoa. Cada um faz o que bem entende da sua vida e tem as suas escolhas. Por exemplo, houve uma época da minha vida que eu estava extremamente depressiva, muito triste por fatos que aconteceram comigo. E uma vez eu estava na rodoviária esperando um ônibus. E a minha fisionomia denunciava que eu estava muito triste pelo que tinha acontecido. E aí uma senhora se aproximou de mim. E ela disse a seguinte frase: Deus tem algo muito bom para você. Nossa, naquele momento aquilo foi muito, muito, muito grandioso para mim. Eu precisava ouvir algo bom. Eu olhei para ela, sorri e disse: ai, que bom ouvir isso de alguém, especialmente nessa fase da minha vida. E aí ela tirou um cartãozinho da bolsa e ela me deu. E lá estava escrito: vidente, me liga pra gente conversar. Será que o mau uso daquilo que a gente recebeu de graça não vai ter um retorno? Naquele momento, se ela tivesse me falado mais coisas, talvez eu não tivesse tomado algumas decisões erradas. E ela teve essa oportunidade, porém ela queria receber por isso. A minha fisionomia triste, ela tirou vantagem disso, em função da mediunidade dela. Não me entendam mal, cada um escolhe o seu caminho. Mas a gente entende e sabe de histórias que uma palavra amiga, uma situação de consolo e conforto salvou a vida de uma pessoa. O quão importante é isso, essa sensibilidade para com o próximo, né?
Se o principal objetivo da mediunidade é servir, a gente não pode tirar proveito disso. É errado. A leviandade, a má intenção, a soberba, a vaidade que alguns médiuns têm, acabam por deturpar a real função da mediunidade para todos nós. Mas se ao invés de a gente rejeitar essa mediunidade, a gente quiser melhorar ela, o que a gente pode fazer? Isso que a gente está fazendo aqui agora. Buscar entendimento. Buscar conhecimento. Ler bons livros a respeito. Participar de grupos de estudo, meditação. Estar em contato consigo mesmo e com a sua espiritualidade. É importante a nossa meditação. E manter hábitos saudáveis. Porque se é uma faculdade orgânica, o teu organismo deve estar equilibrado. Isso vai facilitar esse desenvolvimento. Vai melhorar a tua condição. Alimentação, sono, exercícios, não consumir substâncias tóxicas. Tudo é um conjunto de atitudes que no final das contas só melhora. Não é somente os espíritas que podem ser médium, como muitas pessoas pensam. Todos nós podemos, porque é orgânico. Como a gente citou anteriormente, qualquer credo, qualquer religião. E a prática dessa mediunidade pode ser de diversas maneiras também. Eu acho que buscar explicações muito técnicas às vezes nos confundem. A espiritualidade é uma coisa simples. É uma troca de energia salutar. Simplesmente isso. A gente não precisa tornar isso complicado. Eu participei de um evento esse final de semana extremamente salutar, porque envolvia estar dedicando meu tempo em prol de alguém que precisa. E isso se converte a um bem-estar indescritível. E aumenta essa minha sensibilidade, essa minha conexão com os meus amigos espirituais do bem, que eu peço proteção. Eles me ouvem e eu, consequentemente, ouço mais eles também para a mudança das minhas atitudes no dia a dia. É muito salutar para mim. Você começa a encarar a vida de uma forma totalmente diferente. Parece que vem uma força interior que você não conhecia. E você começa a colocar em prática tudo isso. Sobre as crianças, a doutrina nos alerta que é um processo natural. Segundo a doutrina, o processo de reencarnatório só se encerra por volta dos 7 anos. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual quanto ao físico. Por isso, na infância ocorrem mais fatos. E elas tendem a se intensificar quando a criança começa a falar. Visões, audições, manifestações que são mais comuns e que as crianças relatam. A criança normalmente não tem medo, porque ela não tem um entendimento do que está acontecendo. Para ela é natural aquilo. O tal do amigo imaginário, o amigo invisível que ela relata. E os pais devem encarar isso com uma naturalidade. Entrar numa brincadeira, deixar isso mais suave, deixar a criança mais à vontade para falar sobre isso. Evitar incutir medos. Não, me fala quando isso aconteceu, bicho-papão, monstro. Nada deve ser aliado a isso. Porque isso pode ter consequência. Criar um pavor na criança, situações em que ela tem medo do escuro, de ficar sozinha. Então é importante achar esse equilíbrio. Se o adulto acaba acusando a criança de mentir, porque ele não está vendo também, a criança pode gerar uma tendência de que ela é diferente das outras. Então, se a gente não tem o entendimento, talvez a gente deva estar aberto à ideia, buscar
um apoio. Várias casas espíritas, quase todas, fazem um trabalho que desenvolve essa área da criança, explicam de uma linguagem, através de uma linguagem apropriada para o entendimento da criança e dessa mediunidade. Chico Xavier falava com a sua mãe aos 5 anos de idade. O Divaldo, ele descreveu a sua avó aos 4 anos de idade. Raul Teixeira tem uma passagem que ele conta de um amigo imaginário em que ele corre para abraçar esse amigo e ele quase cai. Então, tratar isso com uma maior naturalidade possível e buscar ajuda e entendimento nas casas, né? Esse desenvolvimento da criança, dessa eclosão de mediunidade, vai depender dos pais, né? Do entendimento, do desenvolvimento. E ambos podem crescer e aprender com isso. Mas a mensagem que eu queria deixar é que não tenhamos medo da nossa mediunidade. Porque o objetivo dela é para o bem, não é para o mal. E já que nós possuímos essa faculdade que Deus nos deu, vamos utilizá-la da melhor forma possível, né? Nos entendendo, nos ajudando e ajudando o próximo. Isso só vai nos fazer bem, vai ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, nos melhorar organicamente, espiritualmente, e vai nos levar para aquele caminho que Jesus espera, né? Que Ele só pede para nós que nós tenhamos a sensibilidade de ajudar ao próximo, né? A prática da caridade.